Oi, boa noite. Oi, Eduarda. Olá, boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo bom? Tá dando pra ver direitinho? Tá tudo bem, tá tudo certinho. Já entrou aqui um monte de gente. Bom, gente, tudo bem? Olha, então, essa é a nossa última live da Maratona de Lives. Vamos fechar com chave de ouro com a Eduarda. A Eduarda é psicóloga, é minha psicóloga. E aí ela super topou o convite para participar. E aí eu vou deixar ela falar um pouquinho enquanto o pessoal tá entrando, se apresentar um pouco. E aí, gente, dá o coraçãozinho, vai curtindo, porque daí a nossa live ela tem um maior alcance. Tá bom? E muito obrigada, Eduarda, por você ter topado. Nada, que isso. Obrigada a você pelo convite, Juliana. Imagina, vamos lá. Fala um pouquinho de você, por que que você foi para essa área, né? Então, vou contar um pouco como é que eu cheguei, né, na Psicoonco. Eu sou formada desde 2007, né, e todos os meus estágios no hospital, foram em hospitais, né. Eu sempre voltei um pouco mais para essa área na faculdade, né, e aí eu comecei a fazer um grupo de estudos. Eu queria começar um grupo de estudos e eu falei, cara, qual o tema que eu começo? Como é que eu vou fazer? Eu gostava do hospital, mas já tinha feito, né, após em psicologia da saúde. Mas eu queria, tipo assim, quando eu trabalhava no hospital, eu tinha uma necessidade de fechar mais um nicho, né? E aí Uhum, foi quando eu comecei um grupo de estudos sobre oncologia. uhum, E aí era com mais duas psicólogas, a gente fazia. Era um grupo de estudos, assim, bem, uma coisa bem informal. A gente lia algumas coisas sobre oncologia, porque uma das psicólogas, ela era coordenadora do Barrador, então ela uhum. sabia, ela recebia muitos, né, pacientes oncológicos, embora não seja um hospital oncológico, um hospital Sim. geral, mas ela atendia muitos pacientes oncológicos. E aí a gente começou a estudar, era uma coisa bem informal mesmo. E aí, nesse paralelo, eu comecei a estagiar. A estagiar não, na verdade eu já estava formada, mas eu comecei a trabalhar como voluntária numa casa de apoio a mulheres com câncer. Né? Ela fica ali em Jacarepaguá, é uma Uhum, associação de mulheres que moram fora do uhum, Rio. Né? Na uhum. verdade, a dona, ela criou essa casa porque ela teve câncer. E aí essa casa de mulheres fora do Rio vêm, ficam lá de graça, tem alimentação, hospedagem, tem uma pessoa que dorme lá com elas, né? É bem Uhum, bacana o projeto que elas têm. E uhum. aí eu trabalhava lá como voluntária atendendo Sim. essas mulheres. Nenhum atendimento, né? Era uma coisa muito mais pontual, focal, né? Porque não era uma terapia para elas. Elas estavam Uhum. ali só para fazer o tratamento. Então, muitas delas ficavam a semana, voltava na sexta-feira, voltava na segunda, mas não dava para ter aquele atendimento porque a gente não sabia quanto tempo ia durar o tratamento de cada uma. Então, era Sim. alguma coisa mais pontual mesmo do que estava acontecendo naquele momento, de como Uhum. estava sendo difícil passar por tudo aquilo. E aí, como elas moravam fora do Rio, elas estavam passando por aquilo tudo, entre aspas, sozinhas aqui, né? Então, esse Uhum. apoio era super fundamental. Foi um trabalho bem bonito que a gente fez. A casa continua. É um trabalho bem legal que a Beth tem. E aí, Legal. paralelo ao grupo, com esse atendimento voluntário, eu falei, gente, me achei aí mesmo. E aí foi quando eu quis fazer a pós em Belo Horizonte de psicologia, de psico-oncologia. Falei, bom, me Aham. achei, é isso aí que eu quero. E aí eu fiz a pós, e aí desde então eu comecei a atender no consultório, né? Uhum. Eu nunca atendi nenhum centro oncológico, eu sempre atendi os Uhum. pacientes no consultório. Então essa Uhum. foi aí a minha cronologia aí para Cronologia. chegar na, Como que na você chegou, né, Psico-Onco. Exatamente. nessa área, né? Você também Exatamente. atende outras áreas, né? Não só a Sim, sim. Não, psico-oncologia. não só psico-oncologia. Eu tenho clientes com outros Com outros. diagnósticos, com ansiedade, Sim, mas sim, assim, sim. também atendo, né, os pacientes que vêm aí pela demanda do câncer, né? Sim, sim, que foi o meu caso. Sim. Então, e aí, assim, na verdade, a Eduarda fez um roteiro aqui pra gente seguir, mas também, gente, se vocês quiserem, mandando pergunta, tiverem dúvidas, fique à vontade, que aí eu vou moderando, né? Aí, assim, Sim. você quer começar a falar mais sobre o câncer, por quê?
assim, como surgiu a psiconcologia, né? Sim, Então, sim. Eu vou entender falar um bem breve. pouco sobre Isso. isso. E de uma maneira bem simples também, tá, gente? Então, Sim. quem ficar com alguma dúvida aí, pode mandar mensagem que a Juliana vai lendo e a gente vai tirando aqui as dúvidas possíveis de vocês, né? Então, assim, a psiconcologia, ela é um campo muito recente, sabe? Ele é um campo que surgiu em 1970 com uma psiquiatra que ela lá em Nova York, ela resolveu fazer um centro de treinamento para entender um pouco assim como é que esses pacientes, né, como é que eles passavam por esse diagnóstico, como é que estava sendo, né, como é que eu vou dizer, como é que estava sendo passar mesmo por esse Essa adoecer. Então, fase. como é que ele estava reverberando naquela Uhum, pessoa, né? Os aspectos uhum, emocionais envolvidos no uhum, câncer. Porque, assim, uhum. a parte mesmo médica a gente deixa mesmo para os oncologistas. O que a gente Sim. foca mesmo é nessa parte emocional, né? De como é que está sendo para aquela pessoa passar por tudo isso, né? Então, Uhum, a gente vê, 1970 foi quando essa psiquiatra ela criou esse centro. Então, uma coisa que aconteceu logo ali atrás, né? E no uhum, Brasil, começou na década de 80. Na verdade, na década quase de 90, né? Porque o uhum. primeiro encontro que teve de psico-oncologistas, né, foi em 1989. Então, assim, a gente Nossa, está super falando de uma coisa recente. super É. recente. Né? Então, antigamente, claro, né, assim, as pessoas também eram atendidas pelos psicólogos, né, mas a psicologia, a psico-onco, ela entra assim super mesmo engajada ali naquela questão do câncer, como é que ele afeta a vida emocional da pessoa. Não que os outros psicólogos, né, Juliana, não tenham esse conhecimento de uma forma geral, né? Mas a Sim. psico-onco, ela liga muito tudo sobre o câncer, né? Você saber mais esmiuçado sobre a doença, né? Ajuda Uhum. muito a você ajudar aquela pessoa a lidar com a doença, né? Sim, Então, sim. é um estudo muito, muito, muito recente. A gente está falando aí da década de 90, É, né? não E sabia. a Associação de Psico-Onco foi criada em 1994. Nossa, é Então é realmente bebê. bem recente. É um bebê. É bebê. Somos uns bebês, né? É. Ai, Realmente. muito legal. E aí Sim. veio, né, esse centro foi criado e foi percebendo, né, a necessidade de ter um profissional, né, que soubesse lidar com esse estigma do câncer, né? Porque é muito isso, né? Você tem um diagnóstico de um câncer, automaticamente vem na cabeça da pessoa que ela vai ter perdas, que ela vai ter mutilações, que ela vai muitas Ela vezes pode, a ela morte, pode morrer. que ela pode morrer, né? Então, de uma certa maneira, você conseguir, né, lidar, ajudar a pessoa a passar por esse momento, né? Claro, eu vejo muito assim, é, no primeiro momento do diagnóstico, eu vou falar um pouco mais para frente. É Sim. difícil a pessoa, né, procurar terapia nesse momento, né? Depois eu vou entrar aí nas fases do diagnóstico, né, que a gente vê que são Uhum, 5 fases mais para frente, mas o uhum, quanto é difícil a pessoa procurar, né, no diagnóstico essa ajuda, uhum. né? Ou quando a pessoa tem um diagnóstico, mas ela está em terapia. Então, a terapeuta, ela consegue trabalhar, Sim, né? entendi. Mas a pessoa procurar, porque está com câncer, é bem... Não, não é muito recorrente, não. Ela vai procurando mais, assim, para o meio, né, Ou do... depois, né? Ou depois, exatamente. Mas nessa É, fase do diagnóstico, é bem mais difícil a sim, pessoa procurar uma ajuda, procurar. né? Uhum, Exatamente. Então, assim, a psiconcologia ela vem para isso, né? Ela vem nessa tentativa de reduzir, né, os danos emocionais e fazer com que a pessoa consiga ressignificar aquela doença naquele momento, né? Porque você tem esse diagnóstico com a morte iminente, com perdas, com mutilação, com os tratamentos super dolorosos, sabe? Então, sim. ela vem nessa tentativa de ressignificar essa doença na vida da pessoa, né? E fazer com que ela consiga aí ter novos ajustamentos, né? Consiga olhar aquela doença. Claro, né? Nenhuma doença tem um viés positivo. Claro que Sim. não. Mas a gente consegue, né? A gente tenta ajudar aquela pessoa a tentar ressignificar aquela doença, né? Uhum. Juliana, só uma parada. Você vai lendo ou você vai deixar as perguntas para o final? Como é que você vai Eu vou fazendo? lendo assim, pode deixar que eu vou vendo aqui e aí depois eu interrompo e tal. Pode deixar que tô de É, olho. porque eu vi uma aqui agora. Você quer que eu É responda da minha logo? tia, é Da minha sua tia. tia?
Tá. Ela falou assim que a ajuda tem que ser para o paciente e para os familiares, né, também. Porque, na Sim, com verdade, certeza, com certeza. E muitas vezes também para a equipe, sim, sim. né? Porque os médicos também ali envolvidos, eles também muitas vezes se identificam com aquele paciente, ou pela idade, ou pelo gênero, ou pela história de vida. Sim, Então, muitas sim, vezes esse profissional, né, ele precisa também de um suporte para conseguir lidar com aquele claro, paciente, né? Então, não claro, só para o paciente, familiares, mas também para a equipe. para a equipe, sim. Também é muito importante, né? Uhum. Então, o psico-oncologista é esse, o papel dele é abrir um espaço além da doença. Que muitas vezes você pega um paciente que tem um diagnóstico de câncer, a pessoa não consegue nem falar a doença que ela tem, É verdade. sabe? É aquela doença, é aquela coisa horrível, a Não pessoa não fala o consegue nem nome, a falar palavra, né? câncer, Câncer. exatamente, né? Ai, porque se falar vai atrair coisa ruim. Ai, porque isso aqui eu não merecia essa doença, né? Então, a dificuldade muitas vezes da pessoa até dizer o diagnóstico que ela tem. E a gente Sim. também ajuda, né, essa pessoa a, a poder olhar para essa doença, né? A poder dizer, eu tenho câncer, eu preciso fazer alguma coisa com isso, né? Não Sim. ignorar essa doença. Então, a gente também consegue, né, como um psicocologista, abrir esse espaço para a gente poder falar além da doença, né? De como é que está sendo aquilo ali para aquela pessoa, né? Uhum. E não usar de meias palavras, de trazer essa pessoa para uma realidade, sabe? Você está doente, você tem um câncer, então tá bom, e agora? Como é que vai ser? Como é que eu posso te ajudar? Né? Você tem uma Uhum. doença, né? Não é a gente esconder ou continuar não usando o termo na tentativa de ajudar aquela pessoa a não ressignificar a doença, né? Então é muito importante a Sim. gente trazer, olha, você tem câncer. É isso, é essa doença que você tem. Mas vamos lá, vamos trabalhar, vamos ver como é que vai ser isso para você, vamos ressignificar essa doença, né? Vamos poder trazer aqui os seus medos, as suas angústias, as suas Uhum. ansiedades, né? O que passa pela sua cabeça? É como se Uhum. a gente possibilitar que o espaço, né, ele seja aberto para aquela pessoa para ela poder falar. Porque às vezes, Sim. né, quando você tem esse diagnóstico, aí vem, sei lá, seu marido, sua esposa, sua mãe fala: ai, não fala isso. Nem pensa nisso que você atrai coisa ruim. Só que às É vezes aquilo é o que verdade. mais agonia a pessoa, sabe? E Então a gente também conseguir. lidar com os comentários desagradáveis, né? E que você não pode falar. Então, muitas vezes, você vai, faz a quimio, você fica careca e você tem que escutar, mas o cabelo cresce. Mas é só o. No meu caso, por exemplo, né? Mas você botou a prótese, entendeu? Então, assim, Sim, também é muito difícil. E aí você não pode falar com ninguém. Né, pelo menos de não falar com as pessoas, porque as pessoas não entendem o que você está sentindo. Então, quando você sim. leva isso para o profissional, ele entende, ele estuda isso, ele entende o que você está falando, então consegue te ouvir, né, enfim, Te acolher, ajudar, né? te acolher, exatamente. Nossa, Sim. era horrível quando você ouvia isso. Meu cabelo cresce. Eu fiquei, Sim, sim, de né? fato, né? E aí você começa a não mais falar o que você sente. Você começa a guardar Isso, essas angústias, essas guardar, ansiedades. exatamente. E isso é muito ruim, porque tá ali, é você que tá doente, não é o outro que tá doente. Tudo bem que a Sim, pessoa, né, ela tenta ao máximo te deixar para cima, tentar ser positiva, mas não necessariamente é isso que a pessoa quer ouvir, quer ouvir, exatamente. né? Ela quer ouvir que realmente é muito ruim esse momento do tratamento que o cabelo cai, né? Uhum. Principalmente para mulheres, Pra mulher. né? Que tem essa questão com cabelo, né? Uhum. Mulheres que fizeram mastectomia também, né? Poder lidar Sim, com isso, né? sim, Você botou a prótese, mas nem sim. todo mundo bota, né? Tem um Nem todo período mundo também pode. que fica sem, né? Então, de poder olhar, né? E poder acolher a dor Uhum. daquela pessoa, né? Uhum. Que muitas vezes o Uhum. familiar ele também não consegue acolher a dor, sabe? É Não, é difícil demais para verdade. o outro. É verdade. Ó, e a Vânia colocou aqui, é o que mais ouvimos. Cabelo cresce e doença não dá em poste. É um Exatamente. horror ouvir isso. É Sim, verdade. sim, de fato, né? Como é que aquele paciente, né, tá recebendo isso, Sim, né? Então, de a gente poder olhar para aquela pessoa como um ser humano. A gente sabe que doença não dá em poste, a gente sabe que cabelo cresce, a gente sabe que não somos um único órgão, mas mesmo sim, assim aquilo ali é importante pra gente, sim, né? Mesmo sim. assim, um cabelo é importante.
né? Sim, Um seio é importante. A claro. gente poder olhar e se sentir bem é importante, né? E não vai ser a fala dessa pessoa, desse familiar ou desse amigo que vai ajudar. Claro que muitas vezes, né, Juliana, a gente também tem que entender que é difícil demais para esse familiar conseguir Sim, dar um suporte. Porque é nem ele verdade. está sabendo lidar, né? Porque, Lidar ou com ele isso. porque ele pode perder a esposa, ou porque ele pode perder, né? A pessoa pode perder um filho, né? Então, às vezes, nem Sim. a pessoa quer também ter que lidar com a doença do outro, né? Porque a doença Uhum. não afeta só o paciente, ela afeta todo o entorno, Da família. né? Ela afeta não só a família, como os amigos, Os como o amigos, sim. trabalho, Tudo, né? tudo. O É trabalho verdade. também, né? Aquela pessoa Sim. desempenha uma função, né? Muitas vezes aquela pessoa que tem o câncer, ela é um homem que rege toda a família. Imagina, então assim, o dinheiro só vem de uma pessoa e essa pessoa está doente. Tipo, a minha preocupação é, claro, com você doente, mas também assim, se acontecer alguma coisa com você, como é que eu vou viver? Como é que meu filho vai viver? Como é que essa família vai Verdade. ser sustentada? É Né? verdade. Então, É muitas verdade. vezes a gente não tem esse olhar para o outro, né? Mas não é que o outro não está sendo empático com a dor do paciente, né? Mas é Uhum. porque ele também tem a dor dele, né? Ele também se preocupa com outras coisas, Sim, né? Não é verdade. só a doença que está envolvida na doença. É todo um É verdade. sistema, é toda uma dinâmica que funciona de uma determinada maneira, né? E quando chega aí uma doença, ela passa a funcionar de uma outra forma, É verdade. É verdade. né? Realmente é muito maior do que só a doença, né? Assim, Sim, sim. e a Afeta saúde todo o sistema. mental nossa, eu diria que está aí quase, sei lá, uns 80% até mais, assim, Sim. durante, enfim, todo o processo, né? Uhum. E a gente E, também entra, né, nessa questão de poder ajudar nessa relação, né, do profissional, da família e do paciente. Eu lembro que muitas vezes eu era chamada no hospital e aí, esse paciente aqui, ele não quer comer, ou vinha a equipe, né, era uma demanda da equipe. Ele não quer fazer o tratamento, ele não quer aderir, né? O familiar está aqui emperrando, o familiar está uhum, atrapalhando, o familiar está demandando, né? E aí a gente poder trabalhar com a equipe. Isso, olha, entende que está sendo difícil para essa família, né? Essa pessoa está doente. Entende que essa família é tudo que essa pessoa, que, sei lá, esse marido é tudo que essa mulher tem, uhum, né? uhum, Ou imagina você, né, ali ter um filho, né, com câncer. Imagina para essa mãe o desespero, né? Aquele medo sim, de poder perder o filho. Então, tudo fica muito desestabilizado. Então, a gente também entra, né, nesse atendimento com a equipe justamente por conta disso. Olha, tenta entender o que está acontecendo, né? Não só essa identificação do profissional com o paciente, né? Que muitas vezes a gente de fato precisa trabalhar com esse sim, profissional, mas sim. também dele poder entender que essa pessoa não está fazendo escândalo à toa, sabe? Uhum, Essa pessoa não está tendo uma crise de ansiedade à toa. Ela não uhum, está sendo contra as coisas que estão acontecendo no hospital à toa, sabe? É uhum. poder a gente também trabalhar com ele e falar, olha, vamos olhar para o sofrimento, vamos olhar para essas perdas, né? Imagina como é que seria, como é que é para essa família, essa pessoa está aqui internada. Né? Então a gente poder trabalhar, né? Ou então até quando muitas vezes eu entrava nos quartos também e eu falava, então tá, o que que você entendeu do que o médico te falou? Aí a pessoa olha pra sua cara e fala assim, nada, não sei. Aí eu falo, por que que você não perguntou? Porque eu fiquei com vergonha. Porque o médico explicou com termos médicos e eu não consegui compreender. E aí o que a gente faz? Volta lá na equipe e fala, olha, fulano, não entendeu o que você disse. Mas por Uhum. que que não perguntou? Porque você falou muito rápido. Porque você falou com termos médicos. Porque na verdade, ela achou que tivesse entendido, mas ela estava tão nervosa ali que ela não entendeu nada que você Entendeu? falou, Entendi. né? Então a gente poder também fazer essa conversa, né? Não só Sim. dentro do hospital, né, Juliana? Mas às Uhum. vezes quando você já tem um paciente no consultório, ou quando essa pessoa chega por conta de um diagnóstico de câncer e você pergunta, tá, mas o que que você tem? O que que você entendeu? E você poder entrar em contato com esse oncologista, sabe? Você poder Uhum. entrar em contato com essa equipe, se disponibilizar, porque às vezes é Sim, isso, a pessoa ela não tem, ela tem uma relação com o psicólogo que muitas vezes ela ainda não tem com um oncologista, com oncologista, é verdade. né? Então a gente entra muitas vezes nesse lugar de fazer aí essa junção do paciente, né, com a família, com a equipe, né? Então esse Sim, também é muito é o nosso importante. papel, né? É muito Sim. importante também, exatamente, né? É. E E é assim, importante, obrigatório, Eduarda, ter. nos Desculpa. centros oncológicos, sim, Ah, tá. é obrigatório por lei, né? Ah, Você tá. ter um psico-oncologista. Aham. Nos hospitais, hoje em dia, né, nos hospitais gerais,
eu vejo que em todos os hospitais tem. Não é um número grande, tá, Juliana? Tipo assim, eu Aham. lembro quando eu trabalhei no Barra D'Or, éramos duas psicólogas, mas ainda tinha a coordenadora. Então eram três, Uhum. mas ela não entrava muito no atendimento. Então você imagina, Entendi. né, um hospital daquele tamanho, do Barra D'Or, com duas psicólogas para atender o hospital todo. Todo é Então, complicado. assim, a psicologia hospitalar em si, ela ainda também é muito restrita. E você imagina um psico-oncologista, Sim. né? Que a gente, como viu, né? Tipo, É, 1989 foi o primeiro é, encontro, 1994 foi é. criada a Sociedade Brasileira, né? Aham. Então, assim, a gente está falando ainda de um campo que ainda é muito pequeno, ainda é muito desconhecido, É sabe? A gente verdade. está galgando aí espaços e o quanto é importante o emocional, né? O quanto o emocional afeta, né, Juliana? É, ali o desenvolvimento da doença, entende? Sim, é Né? verdade. O quanto a gente conseguir trabalhar o emocional ajuda as pessoas a passarem por muitas situações, É né? De verdade. uma outra maneira, de uma outra De uma forma. outra maneira. É porque aí tem as fases, né, que Isso, você comentou. Não exatamente. sei se é agora que ia falar, mas Não, eu ia falar um pouquinho assim dos locais, né? Que, como você falou da questão se era obrigatório ter no centro oncológico. Aham. Sim, é obrigado a ter, mas hoje em dia, né, assim, você pode trabalhar no consultório. O atendimento online hoje facilitou bastante, sabe? É verdade. Porque você consegue, muitas vezes a pessoa está lá enjoada, nauseada, né, por conta do tratamento, e ela não consegue ir até o consultório. Então, o atendimento online ele também veio aí para crescer, né, Uhum. esse atendimento mesmo, né? A pessoa às vezes está em casa, não tem como Uhum. ir, ou muitas vezes o psico-oncologista se prontificar a ir no hospital, né? Às vezes o paciente está lá e ele acaba sendo internado. Então, assim, Uhum. você pode chamar o seu psicólogo, não necessariamente você precisa ter o psicólogo do hospital, Do né? hospital. Então, Ah, você poder entendi. também ir até o hospital, atender o seu paciente, né? Ali Entendi. naquele momento da internação. Então, Uhum. tem os atendimentos online, os centros oncológicos, a gente pode trabalhar nos hospitais gerais, né? Uhum. Nessas casas de apoio, como eu falei para você, que tem como forma, né, a Uhum. gente ser voluntária, né? Então, Uhum. assim, hoje a gente consegue aí ampliar os atendimentos, até, sei lá, às vezes o paciente, ele não consegue mesmo sair de casa, você se disponibiliza aí na casa dele, sabe? Para Uhum. fazer um Entendi. atendimento. Então, hoje em dia, a gente consegue aí ter outras formas, né, de atendimento. E eu acho que o atendimento online, ele veio de uma maneira muito positiva para isso, Positiva para sabe? isso, é. Muito Exatamente. positiva, né? Não só Concordo. para a gente conseguir atender aí outras pessoas, mas até as pessoas que estão doentes, a gente conseguir Uhum. fazer esse atendimento, sabe? É muito bom para Muito eles, bom. É, é né? verdade. De fato. É Alguém verdade. falou alguma coisa. Sua tia, eu Não, acho. foi minha tia. A Ah. tia Lilian falou que fez 5 anos de voluntariado no INCA, na pediatria, e vieram a mãe, né, querer conversar, desabafar. E nós, voluntariados, não podíamos nos envolver. Doía muito. Quanto aquela mãe precisava de apoio. É isso que você falou, né? Sim, É importante a toda, não só o paciente, né? Toda a rede, tudo que tá ao redor, assim. sim, exatamente, é todo mundo, né? Porque você imagina, né? Ainda mais, claro que a gente não espera, né? Ah, é porque é idoso, então a gente entende que vai morrer. Não, não é isso, né? Não Ah, é é um isso. adulto, já viveu. Mas imagina para uma mãe, né, ver o sofrimento de um filho ali deitado na cama e todas Verdade. as expectativas, todos os sonhos que você idealizou para aquela criança, sabe? Tipo, porque quando você engravida, né, você idealiza, né? Ah, meu Sim, filho vai fazer isso, meu filho vai fazer aquilo, ele vai correr, ele vai pular, ele vai fazer, ele vai acontecer. E aí você vê que todos os seus sonhos eles podem ser interrompidos naquele momento, sabe? verdade. Imagina a dor dessa mãe, né? De ver aquela criança que não É, pode ir para a escola. não, é a inversão, né, da ordem que a Sim, gente tá acostumada. Então, imagino, nossa. sim, É, exatamente, né? O sofrimento dessa mãe, né? Como a sua tia explicou, né? Ela querendo conversar, na verdade, as pessoas às vezes elas só querem sair daquele quarto, muitas vezes, sabe? Eu é, lembro também que algumas vezes, quando eu fiz estágio em outros hospitais, não quando eu trabalhei no Barrador, não. Mas eu lembro que tinha uma mãe que ela não conseguia ficar no quarto do filho, sabe? Ela não conseguia. E a equipe inteira, tipo assim, como assim? Ela tá perdendo aquela criança. Como é que ela não fica dentro daquele quarto? Como assim? Ela tá desperdiçando o tempo que ela tem com ele em vida. Ela fica rodando pelo hospital. E aí eu fui conversar com ela, sabe? Tentar entender o que estava o que acontecendo, estava né? Porque acontecendo? a gente nesse primeiro momento a gente só vê essa cena. A pessoa, o Uhum, filho ali, tipo, morrendo uhum. e aquela mãe
perambulando pelo hospital e saía Sim. e eu vou em casa, eu vou fazer não sei o quê, né? E aí ela me falou, ela assim, é insuportável eu ficar aqui dentro. É insuportável eu ver o meu filho morrendo. Eu não consigo, sabe? E aí, e de fato, né? Deve ser insuportável mesmo, né? Você Sim. acompanhar, né, Juliana, assim, dia após dia você vê o seu filho definhando, você vê que todos os seus sonhos, seus projetos, eles não vão ser realizados. Então, assim, às vezes a gente tá num julgamento de falar, ai, essa mãe que não fica ali dentro, mas não entende o que aquela pessoa tá passando, né? Como sua tia disse, ela só queria conversar, né? Talvez ela só quisesse passar o tempo dela, talvez ela só não quisesse ver aquela cena do filho dela numa cama de hospital, né? E muitas vezes, de novo, não necessariamente a equipe consegue compreender o que está acontecendo, né? Isso, entendi. É Né? por isso que entra o profissional, né? Exatamente. Então, assim, aí eu vou começar a falar agora, então, um pouco do que eu tinha falado, né, das fases do diagnóstico, Ah, né? sim, Quando eu falei ótimo. que é difícil, né, a pessoa procurar a É, terapia nesse momento, né? até dando o meu testemunho, assim, eu só procurei depois que eu já tinha passado o tratamento, assim, depois que eu tinha feito a químio, tudo, enfim. Eu terminei a minha última cirurgia em julho e eu procurei a Eduarda bem depois disso. Engraçado, né? Eu, na época, tinha a sensação de que a gente tá. Eu acho até que a gente chegou a conversar isso naquela época, que a gente fica tão envolvida com o exame médico e não sei o que, tal, e de repente é um vazio, né? Não que você esteja sentindo falta disso, Deus me livre. Mas Sim, é muito sim, louco, né? E daí, de repente, acabou tudo, e agora? O que eu fiz da minha vida, entendeu? E aí, sim. nesse momento, eu senti essa necessidade de buscar ajuda, né? Então, mas Uhum. aí, assim, ela vai falar agora melhor das fases, né? Vocês estão De... conseguindo entender? Tá tudo bem o que eu tô falando? Estou usando termos Acho que sim, eu técnicos? Não, né? Zero, tá né? todo Tá tudo mundo. bem. Acho que tá todo mundo entendendo, mas podem falar, Então tá, gente. então Comentem, tá por ótimo. favor. Então tá bom. A gente costuma ver, né? São 5 fases, né, que a gente vê no diagnóstico, né, Juliana? A primeira fase é a fase da negação. É aquele momento que, assim, você tá no exame de rotina, você faz, como todo mundo, né? Faz o exame de rotina e chega aí um diagnóstico, olha, você tem um câncer, né? Então, a primeira reação da pessoa é negar. Né? Ninguém se conforma de primeira. Ah, tá bom, tem um câncer. Né? Não, a Uhum. pessoa Claro. nega, aí a pessoa ela resolve refazer os exames, resolve falar, achar que é um erro médico, né? Que não, peraí, que escreveram então o resultado errado, vamos tentar ver o que está acontecendo. Então a pessoa ela passa por essa negação num primeiro momento, né? Uhum. E aí depois vem a fase da revolta, que é quando assim, não, olha só, o diagnóstico tá certo, você tem câncer mesmo, e aí a pessoa começa a se revoltar. Aí começa aquelas perguntas: por que eu? Por que Deus fez isso comigo? Né? O que mal eu fiz a Deus para merecer isso? Né? Por que ele tá me castigando? Então vem essa revolta, né, da pessoa não compreender por que ela tem um câncer, por que ela tá Sim, doente, sim. né? Então vem essa fase aí da revolta. Depois vem a fase que a gente chama da barganha, que é quando assim, então tá, entendi aí que eu tenho um câncer, que eu tô doente, mas se eu fizer todo o tratamento, eu vou ficar curada? Né? Deus, se eu cumprir aqui os 5 dias da químio, você me cura? Né? Como se a gente estivesse ali tentando negociar alguma coisa, né? Se eu fizer isso aqui direitinho, então eu vou ficar curada. Né? Se eu me comportar bem, é um pouco da criança, né? Se eu me comporto Sim, bem, eu ganho doce, né? Então sim. tem essa fase aí da barganha, né? Quando a gente recebe esse diagnóstico, né, Juliana? E Aham. depois vem a fase aí da depressão, que é uma Sim. tristeza profunda, né? Que a pessoa ela não vê sentido, né? Eu não vou fazer nada, eu não quero fazer nenhum tratamento. Porque, né, a questão de você olhar para o outro e ver o outro saudável e você não, né? O quanto isso mexe com você, o quanto isso te deprime, o quanto isso tira o sentido da tua vida, né? E aí você vai e desce ladeira abaixo, né? E Uhum. depois vem a fase aí da aceitação. Aí você entende mesmo que você tem câncer, que você aceita, que não é um castigo de Deus, que não há nada que você possa fazer, não existe negociação, né? E que assim, ou você enfrenta esse tratamento, ou você de fato vai morrer, né? E aí é Sim. quando você, nesse momento, você aceita e você começa o tratamento, né? Não Uhum. necessariamente, né, Juliana?
Todo paciente oncológico passa pelas 5 fases. Ela não tem um tempo para cada fase, né? Então, assim, é o que a gente vê de uma forma geral quando a pessoa recebe um diagnóstico de câncer, né? E, na verdade, as fases, elas não necessariamente acontecem de forma uma embaixo da outra, sabe? Às vezes você tá lá, tipo, você nega e depois você... Tá bom, tá, então eu tenho. Aí você se revolta, né? Então, as fases, elas também, de uma certa maneira, elas podem ali oscilar, né? Então, mas é de uma forma geral como a gente vê quando essa pessoa recebe o diagnóstico. E aí, por isso que eu disse que é tão difícil, né? Quando a pessoa não está em terapia, procurar terapia nesse momento. Porque ela ainda, tudo é muito novo, né? Aquele medo que eu falei lá no começo, eu vou morrer, como é que vai ser esse tratamento? Meu cabelo vai cair. E aí a pessoa começa a fazer um monte de confabulações de como é que vai ser passar por aquilo tudo, né? Tudo é muito novo. A pessoa precisa ir de um tempo para entender como é que vai ser esse tratamento, como esse câncer é um câncer agressivo, não é? E aí, óbvio, né, entra na parte aí da oncologia, de poder dar aí as diretrizes de como vai ser aquele tratamento. Então, assim, a gente não está falando aí de 1, 2 dias, né, Juliana? Você passou por isso. É um tempo, né? Claro que não é um tempo grande, mas que seja uma semana, né? É uma semana de completas incertezas para a vida daquela pessoa, né? E aí você dá o diagnóstico para o familiar, ou você dá, né? Vira para o seu marido e fala, olha, eu tenho câncer, né? Vira para sua mãe, vira para o seu filho, ou você recebe, né, o diagnóstico do seu filho. Então, tudo ainda é muito novo para a pessoa chegar e falar, não, eu preciso de uma ajuda, eu preciso procurar uma ajuda nesse momento, né? Por isso que é tão difícil a pessoa procurar. Claro que quando a gente já está em tratamento, né? Você vai chegar para o seu psicólogo e vai dizer o que você tem. Né? E aí a pessoa, mas mesmo assim ainda é difícil, né? Você conseguir entrar nesse mundo com aquela pessoa, porque é um mundo completamente desconhecido ainda para ela. Né? Ela não tem noção do que vai acontecer, né, Juliana? Ela só tem a flash de tipo, posso morrer, vou ser mutilada, eu vou ter muitas dores, eu vou ficar afastada da minha vida social, eu vou ter vários efeitos colaterais. Então é só isso que pipoca na cabeça, né, daquela pessoa, dia após dia, até ela saber qual o tratamento que ela vai entrar, como é que vai ser, a duração, se o câncer é um câncer agressivo, se não é, se ele está em outras regiões. Então tudo isso, né, mexe muito com a pessoa. Então por isso que ainda é difícil a pessoa procurar nesse momento, né? E aí é quando vem os tratamentos, né? Dependendo da agressividade do tumor, né? Você faz. Aí tem a químio, tem a rádio, tem a cirurgia, né? Tem o transplante. Então, isso tudo aí eu acho que muitas vezes, né, Juliana, a pessoa não só. Ela vem, às vezes, indicada por um familiar, né? É Olha, verdade. acho que seria interessante de você procurar uma ajuda, acho que você não tá lidando bem com o tratamento, né? E aí é quando começa, tipo, queda de cabelo, aí você, de fato, você é mutilada, né? Muitas vezes, né? Então você imagina, né, para um familiar, para o seu marido, para sua esposa, para sua mãe, para quem quer que seja, né, para os seus amigos olharem para você, né, e você ter que lidar com aquele olhar do outro durante aquele tratamento, você é afastada do seu trabalho. Sim, Né? Muitas vezes casos você não próximos, assim, consegue. que eu vejo de pessoas conhecidas, assim, que tiveram câncer recentemente, que as pessoas me perguntam muito, né? E aí fala assim, Juliana, meu filho, será que ele tá passando por um câncer? E eu já não sei mais o que falar, eu já não sei o que fazer. Me dá indicação de psicóloga, você que sabe disso. Então, assim, realmente os familiares ficam. Chega uma hora que realmente não sabe mais o que falar, não sabe mais como lidar com aquilo. Então, realmente precisa da ajuda profissional, né? Lembrando que as fases do diagnóstico, né, que a gente falou, elas muitas vezes também surgem de novo no tratamento. Entendi. Né? E Elas não uma ficam outra só coisa. ali. E o que eu tenho visto, assim, dois casos de câncer de mama, de pessoas que eu vi há pouco tempo, que as pessoas, elas não é negar a doença, mas assim, tipo, não passou, já fez tratamento, tá tudo bem e tal, mas essas pessoas não falam isso, não, aquilo que você falou, não fala a palavra. Em muitos casos, eu até foram grosseiras comigo, entendeu? Quando eu falo sobre isso, porque eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, e pessoas foram extremamente deselegantes falando, eu não quero mais pensar nisso. Quando eu convidava para as coisas do Outubro Rosa e tal,
Então, muitas pessoas chegaram a ser deselegantes, assim, comigo, porque falaram, eu não quero mais lembrar dessa doença, trouxe muito transtorno pra minha vida, e não sei o quê. E outras pessoas também, eu já vi falando assim, outro, não tem muito tempo, eu tive a mesma doença que você. Falei, jura? E aí, como é que tá? Não sei o quê. Ah, aí tirei um quadrante, não sei o quê, mas assim, tô tomando esse remédio também. Eu falei, tá tomando, e aí? Mas às vezes eu não tomo, não lembro. Eu falo assim, meu Deus. Então eu tenho, engraçado, assim, duas pessoas que eu via não tem muito tempo se portando dessa maneira, né? Aí eu falo, meu Deus do céu, as pessoas precisam de ajuda. Mas enfim. Sim, sim, de E isso fato, né? também, Elas né? precisam de ajuda. Eu não Aham. sei o que que é isso. Nega, acho que se falar a doença vai voltar. É aquilo que você falou no início, Isso. né? Enfim. É, exatamente. É por isso que eu falo, essas fases do diagnóstico, elas muitas vezes podem acabar assim voltando aí para a fase do tratamento, né? Até para o momento que você já está curado também, né? É isso, né? A Sim, pessoa nega. Eu não falo sobre essa doença, sabe? É uma forma de negar que ela teve câncer. sim, Né? É uma sim, forma dela ela não quer falar, tudo bem, ela não tem mais o câncer, mas quando ela não fala, de uma certa maneira, ela pode estar negando aquela doença, né? O que sim. ela teve, né? E aí vem um outro ponto, né? O quanto ela ressignificou aquela doença na vida dela, É verdade. né? Esse lugar, né, do câncer na vida dela. Ela não pode negar que ela teve uma doença, mas ela Sim, nega. E quando ela você nega. nega uma parte, você nega muitas outras coisas, né? Sim, Você nega, você deixa de aprender algumas coisas, né? sim, Você acaba não se cuidando, né? E aí, quando o câncer volta, de novo, voltam todas as fases daqui eu estava falando da questão do diagnóstico, sim. né? Aí vem a culpa, muitas vezes, eu não me cuidei, aí voltou, É né? verdade. Então, É verdade. É vem os verdade. sentimentos, né, Juliana? Eles Isso. acabam indo e voltando, né? Isso. Indo e É verdade. voltando. É Não verdade. fica só restrito à parte do diagnóstico, É. né? Mas eles podem ir e voltar o tempo todo, né? Então, essa É. questão até do transplante, né? O quanto você tem que ter que trabalhar com aquela pessoa de que o seu corpo pode rejeitar aquele órgão ali, né? Então, como é que vai ser, né? Você ter que Sim, trabalhar isso também com aquela pessoa, né? Porque às vezes a sim. pessoa entende assim, a minha cura, né? A minha vida, vou conseguir, e aí faz todo o processo, e aí o E corpo não dá rejeita, certo. e não dá certo, sabe? Então, assim, imagina a frustração daquela pessoa, daquele Sim, familiar, daquele sim, profissional, né? E aí, de sim. novo, eu tô batendo muito na tecla aqui, que é nessa tríade mesmo, né? Porque é isso, é paciente, família e equipe, E equipe, né? É um trabalho que a gente faz com os três, né? Sim, Então, essa sim. questão do tratamento, né? De que a gente falou do cabelo. Não é só um cabelo, Uhum. né? Não é só um enjoo, né? E você Uhum. perder esse lugar na sociedade, né? Sim, Porque eu escuto muito isso, né? Eu perdi o meu lugar na sociedade. Eu tenho que ficar em casa porque eu tô sempre vomitando, eu tô enjoado, eu tive que uhum. sair do trabalho porque eu fiz a cirurgia ou porque a químio ela acontece todos os dias, né? E coisas muito e tratamentos muitas vezes dolorosos, né? Tem a questão hoje da touca, né? Que você Sim, bota sim, na químio para você, teoricamente, né? Para não cair, né? Então, sim, assim, é uma sim. touca congelada na sua cabeça que você tem que É ficar, você tem que botar antes de começar o tratamento, verdade. ficar durante ali, o período da químio, né? E depois tirar um tempo depois, aquele negócio congelado na sua cabeça, sabe? É Então, verdade. assim, olha esse sofrimento que essa pessoa tá passando, Sim, sim. né? E muitas vezes não dá resultado. E muitas vezes E não dá aí você tem que resultado, é verdade. lidar, e aí você tem que lidar com essa frustração também, né? De caramba, eu fiz tudo isso e não adiantou, não adiantou nada, o cabelo continua caindo, É né? verdade. Então, poder trabalhar com esse marido, imagina, né? Na hora do sexo, ver aquela pessoa sem o seio, como é que é pra ele, sabe? Muitos Sim, não conseguem ver, então acabam se separando, ou acabam não procurando mais a esposa, né? E aí muitas vezes a eu esposa já vem com escutei essa muita queixa. história disso, de homens que largaram a esposa porque não conseguiram suportar aquilo, Sim, né? sim, exatamente. Né? Tipo, Então é isso, é o que a gente está falando, né? Ele não é o impacto só daquela doença, ele afeta todo o sistema. todo o sistema, é verdade. Todo o sistema, E exatamente. uma outra questão também que, que eu vejo, né? Eu não sei se você também acha que vai falar sobre isso.
depois que você fez o tratamento, a gente tem um segmento como paciente oncológico, né? Então, Aham, a gente fica fazendo os exames, né, nos primeiros anos, de tanto em tanto tempo. E assim, é sempre uma tensão, né? Cada vez que você vai é, fazer um exame, é uma tensão, e ai meu Deus, e se der alguma coisa e tal. E uma coisa que eu aprendi muito também, que você sempre falava pra mim, assim, à medida que vai se afastando da doença, do diagnóstico, realmente vai ficando sim, muito mais fácil você encarar os exames e você esperar os resultados e tal. E isso é verdade, assim. sim, Por isso que eu falo, o tempo é a melhor coisa. Mas isso também é uma coisa que eu vejo muito, assim, até uma pessoa próxima de mim que passou com um conhecido agora, toda vez que vai fazer um exame, ela me liga, fica nervosa, se muda um pouquinho o marcador, já fica. Então, a família, né? Então, sim. isso também precisa muito de apoio, né? Assim, de muita Sim, terapia para conseguir encarar isso, né? sim, de fato, com certeza, né? Porque é exatamente esse ponto que agora eu tô falando, né? Pós-tratamento, quando você tá Isso, curada, e aí você tem que se reinserir nessa sociedade, sabe? isso. E aí, muitas vezes, você é reinserida com o cabelo curto, né? Isso. Muitas vezes mais inchada. Mais Você inchada. volta de uma forma diferente para esse mundo, né, Juliana? E Uhum. aí você volta para o trabalho, né? E muitas vezes, como em que lugar eu me sento, né? Aonde eu tô ali naquela empresa, né? As pessoas acabam te olhando muitas vezes com um olhar de coitada, Coitada, né? é. Ela estava doente, então vamos É aqui pegar verdade. leve, ou, né, É. vamos tentar fazer com que ela não se sinta deslocada, né? E aí você vê que muitas vezes as pessoas elas te olham de uma forma diferente. E isso Com também é muito pena, né? ruim. Com pena, É. exatamente, né? Então, a gente conseguir trabalhar com aquela pessoa que sim, muitas vezes as pessoas vão ter esse olhar para você, mas você precisa trabalhar para que você esteja ali inserida de novo naquele meio de uma forma confiante, né? Que você entenda que você passou por aquilo tudo e que não, as pessoas não precisam ter pena de você. Mas claro, né? Muitas vezes a gente vê que algumas pessoas usam sim a doença, né, para ficar nesse lugar, Sim. né, Uhum. da coitada, ou num lugar de vítima, ou num lugar da pena, né? Então Sim. tem esses dois lados. E a gente também poder trabalhar com essa pessoa assim, não, olha só, você não é vítima, não é para você ter pena de você, né? Vamos aqui voltar, vamos fazer um trabalho para que você volte a ocupar o seu lugar Uhum. de mãe, o seu lugar de esposa, o seu lugar de marido, o seu lugar de filha, o seu lugar, sabe, na Sim. sociedade. Sim. E claro, é o que você falou, né? Com o passar do tempo, né, Juliana, distanciando da doença, vai ficando mais fácil, entre aspas, para essa pessoa, né, lidar com Sim. isso, Sim. É verdade. né? Os exames, eles não vão gerando tanto pânico para aquela pessoa, Uhum. né? A gente vai ficando com, não é que entre numa normalidade, né? A gente sabe que não, né? Sim, Não não, é, fazer um exame, né? Não é como uma pessoa que nunca teve câncer. Não é. A gente sabe Exatamente. Não, que não é. não vai ser mais igual, Não, né? Mas é. conforme a gente se distancia, o medo, né, o pânico, ele também vai ficando mais distante, Uhum. né? Mas a gente sabe, e não dá para tirar isso da pessoa, que de uma certa maneira ela vai ter um medo quando ela fizer o exame, Claro. né? A gente nunca vai conseguir trabalhar e tirar esse medo dessa pessoa, entende? Mas fazer com que ela consiga ressignificar isso, né? Com que ela consiga viver a vida dela e não viver em função de um exame, né? E não viver É. em função de um possível diagnóstico, né? Em algum momento da vida, né? Porque pode ser que Uhum. esse diagnóstico nunca mais apareça, É verdade. né? Mas aí a gente também fala de um outro ponto. Sim, pode ser que esse diagnóstico volte. E aí a gente fala Uhum. da recidiva, né? Sim. Assim, que pode ser em pouco tempo ou em muito tempo, né? Mas é um diagnóstico que volta. E aí é como se a gente voltasse à live e falasse exatamente tudo, Tudo no das início. fases do diagnóstico, né? Do É. medo, porque na verdade não é porque a pessoa já teve câncer que ela sabe lidar com aquele câncer. Não, porque às vezes ele volta de uma outra maneira, ele volta metastático, ele volta com outros tipos de tratamento, e aí volta com a pessoa volta, né, com outro medo. Ai, será que esse Outro tratamento agora câncer, vai né? dar certo? Outro Aparece outro câncer, câncer em outro exatamente. lugar que não tem nada a ver com o primeiro, né? Exatamente, né? Então a pessoa é como se ela tivesse, claro, né, Juliana, que ela já teve, ela sabe,
mas é como se tudo fosse diferente, Diferente, né? sabe? Os medos voltam, as perdas voltam, né? Você de novo encarar todo um tratamento, não necessariamente é o mesmo tratamento, pode ser um tratamento mais invasivo, pode ser um tratamento menos invasivo. Então é como se a pessoa passasse por, como não, né? Ela passa por tudo aquilo de novo, Tudo de novo. tudo de novo, né? Verdade, Então, verdade. claro, né? E a probabilidade de voltar é maior do que uma pessoa ter câncer, Sim, sim. né? Então, de fato, é por isso que a gente fala, é impossível a gente tirar o medo de um paciente que já foi oncológico. A gente Uhum. precisa entender que esse medo, ele existe, mas que naquele momento ele não é um medo, ele é um medo irreal, até você Sim, ter um diagnóstico. De diagnóstico. novo, porque senão você vai trabalhar eternamente com esse medo. Você não vai conseguir viver, é o que eu falei, você vai viver à espera de um novo diagnóstico, Sim. E aí você não vive, né? né? E você não Passa vive, a vida. exatamente. 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 E aí também tem, né, a parte do que a gente fala de ter um trabalho dos cuidados paliativos, né? Uhum. Que é quando o paciente não tem mais, ele está fora das condições, né, terapêuticas, ele não tem Uhum. mais tratamento, mas ele ainda é uma pessoa, né? Ele tem ali ainda, é como se ele precisasse, né, Juliana, fechar alguns ciclos na vida dele. E a gente, como um profissional, ajudar essa pessoa ou a fazer uma despedida, ou conversar com alguém, ou às vezes ela tem alguma coisa para falar para alguém, sabe? E a gente ser esse facilitador desse momento. Porque é isso, a pessoa já sabe que ela vai morrer, o familiar já sabe que aquela pessoa vai morrer, mas não dá para a gente sentar e ficar esperando a morte, porque a gente não sabe quando ela Verdade, vem, né? verdade. Então a gente também poder trabalhar nesses cuidados paliativos é muito importante, né? Acolher Uhum. aquela pessoa, acolher a dor, acolher que, nossa, eu não vou ver meu filho crescer, eu não vou ver o meu marido vai arrumar outra mulher, a minha esposa vai arrumar outra pessoa, né? Eu não quero que alguém ocupe o meu lugar de pai. Então, assim, a gente Uhum. poder trabalhar, saber que aquela pessoa vai morrer, mas poder trabalhar com essa pessoa, né, essas perdas, né? Para Sim, que quase que a pessoa vá em paz, sabe? Porque ela ainda está ali. E a gente não sabe por quanto tempo, né? Então, esse trabalho também com os cuidados paliativos, eles também são importantes, né? A entendi. gente poder olhar ainda para a pessoa como uma pessoa, porque ela é uma Ela pessoa é uma ali, pessoa, né? A gente não exatamente. sabe quanto tempo ela tem, mas ela ainda está ali, ela ainda está viva, né? E às vezes a gente conseguir facilitar aí uma conversa, uma despedida, uma partilha, o que quer que seja, é importante, sabe? É importante até para um familiar dizer alguma coisa para aquela pessoa que vai Sim, sim, morrer, né? sim. Não só para o paciente, mas aquele familiar, né? A gente consegue conversar com a família, falar, alguém quer falar alguma coisa, vocês, né? Porque normalmente acaba que os cuidados paliativos, claro, eles ficam também no hospital, né? Quando a pessoa realmente já está falecendo mesmo, mas às vezes a pessoa também está em casa. Ela Sim, não vai ser reanimada se precisa, se tiver como é que se fala? uma parada. Uma parada, exatamente. Então, Uhum. assim, tem coisas que a pessoa não quer, mas ela tá em casa. Mas mesmo assim, a gente precisa atender essa pessoa, sabe? Essa pessoa tem demanda, né? E são demandas importantes. Não é porque ela tá morrendo que ela não tem demanda importante, né? A demanda dela e a demanda da família. Sim, E aí, de novo, a gente fala da equipe. Muitas vezes essa equipe se identifica com aquela pessoa que está falecendo, e aí a pessoa não consegue atender, e aí a gente entra, né, de novo, com esse trabalho com a equipe, né? sim. Não, é bem amplo, né, Eduarda? Assim, é uma É como se a área. gente trabalhasse pudesse trabalhar do diagnóstico, realmente, aí é uma cura, ou, né, infelizmente, nos cuidados paliativos, né? Sim. Bom, é isso, Juliana. Espero que eu tenha aí te atendido. Vamos Nossa, ver eu acho se as que foi pessoas têm alguma ótimo. dúvida. Ai, que bom. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer falar alguma coisa, mas você foi muito, muito clara, Eduarda. Ai, Então, que bom, que se o ótimo. pessoal vai. Todo mundo assim, que nem eu, prestando atenção em tudo. E eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. E se você quiser ir falando alguma consideração final, não, mas. Então, a consideração final é essa, assim, eu acho que é importante de você olhar para esse paciente como um todo, sabe? Você Uhum, sendo paciente, de você entender os seus medos, as suas angústias, validar elas, sabe? E uhum, poder aí procurar uma ajuda,
ou você como um familiar poder também entender o lugar desse paciente, né? Entender como é que ele se sente, né? E o nosso trabalho como psico-oncologista é facilitar ao máximo, né, esse ambiente para essa pessoa, para que ela consiga expor sentimentos, ansiedades, angústias, medos, para que a gente consiga ao máximo trabalhar com essa pessoa, sabe? Que ela consiga, no final, ressignificar essa doença, encontrar um lugar, sabe, para esse câncer na vida dela, porque ela sim foi uma pessoa doente, né? Como Sim, essa pessoa que você deu o exemplo aí, que ela não fala, ou que ela, nossa, não quero participar disso, não quero falar sobre sim. isso, né? Mas é importante que você dê um lugar para essa doença na sua vida. Você não vai viver em função dela, né? Mas que ela tem um lugar aí, né, Juliana? Faz parte da sua história, né? Faz Então, parte da sua história. Exatamente. é E a gente isso. conseguir trabalhar isso, né? Fazer com que essa pessoa entenda que faz parte da história dela, mas que ela não Uhum, precisa mais viver porque ela está curada, né? Muitas uhum. vezes, é o mais importante, Sim, sim. sabe? Não, é Então, verdade. É é isso. A isso. minha Esse é tia o nosso colocou, trabalho. como tivemos no INCA, um pai perguntar como se enterrava uma filha, né? O pai precisava mais que a paciente. É isso, Sim. é acolher a família também. Ah, a minha família está em peso aqui. Minha tia, minha sogra, minha mãe, tá todo mundo elogiando. Ai, que bom, que legal, Várias gente. pacientes minhas aqui, a Virgínia, a Dani, várias pessoas. Muito obrigada, Que gente, pela bacana. participação. Obrigada, Mas foi Juliana. ótimo. Obrigada. Que bom. Obrigada, Eduarda, por ter Adorei. aceito. Essa é a Ah, última obrigada pelo live. Estamos fechando com convite. chave de ouro Que o bom. mês, né? Outubro Rosa. E foi bem trabalhoso, mas graças a Deus deu tudo certo. Que ótimo. Que E, ótimo. assim, eu vou deixar salva a live. Tá, Vou botar o link depois no Stories, aí eu te marco e tal. tá. E acho que Quem todo tiver mundo. alguma dúvida, pode mandar a mensagem, pode mandar um direct aqui pelo Instagram mesmo. Eu Isso, respondo, né? Que às vezes a dúvida não vem agora, nesse mas vem momento, mas depois, lembrando, né? Ou quando encontra com alguém e aí tira uma Sim, dúvida, quer tirar uma sim, dúvida. Então, sim. assim, pode mandar um direct que eu respondo. É, uma curiosidade que várias pessoas me falaram assim: Ah, Juliana, eu acho que eu não sei se eu comentei isso com você ontem. Eu mandei a sua live para determinada pessoa e aí, tipo, ajudou aquela pessoa naquele. A pessoa não assistiu a live, não seguia nada, Sim, e sim. ajudou de certa maneira aquela pessoa. E isso, assim, foram várias pessoas que falaram para mim ao longo desse mês. Aí eu falei, caramba. Então, assim, com Legal. certeza a gente vai ajudar alguém, entendeu? Com certeza, que bacana. Esse é o Muito nosso bom. trabalho Nosso aqui, né? Essa é a papel, nossa né? intenção aqui, É, exatamente. é. Obrigada de novo, Obrigada, Juliana. tá, Adorei o Eduarda? Obrigada a convite. todo Obrigada mundo. mesmo. Obrigada a todos que Beijinho, tá? assistiram. Beijo, obrigada. Beijo, Tchau. 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 Tchau.